Aula número 13, canal do zíper e fechamento do estojo sem pence. Nessa aula, a gente vai fazer o canal do zíper, fechamento do estojo e aplicação de viés. Vou iniciar fazendo a aplicação do zíper. Coloquei o dentinho do zíper virado para baixo e vou passar uma costurinha. O zíper que eu estou usando é o zíper número 5/6. Na apostila tem os nomes, medidas dos materiais. Fiz uma costurinha, ficou assim. Agora a gente vai vir com o forro, que foi cortado o mesmo tamanho do material principal, e vai ficar direito com direito. Deixa bem justinho em cima, o mesmo tamanho. E vou passar a costurinha aqui pelo outro lado, em cima da outra costura que a gente já fez. Essa costurinha é o guia para a gente passar essa outra costura, posicionando o forro. Pronto. Agora a gente vai desvirar, puxando bem esse forro para trás e puxa o zíper para frente. É muito importante jogar esse forro bem para trás, para não ficar enroscando o cursor aqui no forro. Agora a gente vai rebater essa costura com um ponto grande, um ponto bonito, porque essa costura vai ficar bem aparente. Eu estou passando um olhinho no sintético só para não correr o risco de ficar aqueles pontos pequenos. E o sintético, às vezes, ele agarra um pouquinho. Pronto, agora eu já vou fechar aqui a lateral do forro, unindo o forro com o principal. Essa costurinha bem na beiradinha, só para posicionar mesmo. Para quando a gente for fazer o fechamento da peça, esse forro não ficar solto, atrapalhando na hora de clipar. Pronto, agora a gente vai passar 2 cursores, um de cada lado. Vou passar um pela direita e outro pela esquerda do meu zíper. Usa um cursor bonito. Essa é uma peça que dá para vender com preço acima de R$100, 150 até R$200. É o preço de venda desse estojo, mas vai depender do capricho que você vai fazer na peça, dos materiais. Então, capricha nas ferragens, no sintético, na personalização para vender por um preço bom aí para você. Pronto, está pronto. Agora a gente vai pegar a trava. Coloquei direito com direito. Essa costurinha é um pouquinho mais de meio centímetro, a medida de um pé de máquina. Pronto, ficou assim. Agora eu vou colocar o forro embaixo. Vai ficar forro com forro, direito com direito. E vou passar a mesma costurinha, a mesma margem de costura. Ficou assim. Já vou puxar tudo para trás e rebater essa costura. Ficou assim. Esse molde já está com a medida exata.
Não coloquei a medida maior. Agora eu vou clipar bem apertadinho, bem justinho, como se estivesse costurando. Essas peças que tem forro, é bom a gente fazer bem apertadinho o canal do zíper, porque quando a gente começa a costurar, ele cede um pouquinho. Se a gente deixar como os de brinde, um pouquinho folgado, né? Quando a gente chega no final, pode ficar uma prega. E não tem o que fazer, né? Desmanchar é um problema. Então, eu sempre coloco as medidas bem apertadinhas, medida certa, né? Pra vocês. Olha, eu estou clipando com clipes de papelaria para ficar bem justinho. Vou jogar o forrinho para trás e vou clipar só o restante. Olha, chegando aqui, a medida exata é essa, um transpasse de 1 centímetro. Agora, eu vou fechar esse canal do zíper, direito com direito. E passo uma costurinha. Como o nosso transpasse foi de 1 centímetro, então, a margem de costura vai ser de meio centímetro, um pouquinho a mais de meio centímetro, para ficar um pouquinho mais apertadinho. Pronto, agora a gente tem duas opções. Pegar esse forrinho, trazer ele todinho para esse lado, ó, faz tipo um rocambole. E costura aqui. Mas como é um forrinho muito pequeno, para fazer isso, eu gosto de fazer essa técnica de dobrar aqui a pontinha, posicionar cobrindo a costura e já rebater e posicionar o forro ao mesmo tempo. Mas o certo é a gente fazer isso, ó. Dobra tudo, coloca forro com forro, costura e desvira. Certo? Mas eu vou mostrar outra técnica para vocês, que é até mais fácil. Ó, vou só dobrar, posicionar essa dobrinha cobrindo essas costuras. E vou rebater. Fazendo isso, já vai ficar rebatido esse outro lado e posicionado o forro ao mesmo tempo. Ó, já rebati por fora, tá vendo? E por dentro já ficou posicionado o forro. Agora, a gente vai só fechar essas laterais do forro, tá aberto, pra gente já clipar e começar o fechamento da peça. Essa costura é bem na beiradinha. Fechar os dois lados. Ficou assim, já retirei esse excesso de forro, essas sobrinhas, pra gente começar o fechamento da peça. Ó, por dentro ficou assim. Gente, agora, olha, é o momento de mais atenção, é agora. Veja que o meu canal do zíper está do lado direito. Veja que os cursores estão para fora e as abas a gente vai posicionar assim, ó, presta atenção. O meu zíper está para cima, os cursores estão para fora, tá vendo? A gente vai clipar as abas aqui, ó, no zíper.
Acabou o zíper, a gente coloca ali na trava. Cuidado para não colocar do outro lado. Assim. Como a minha aba ficou um pouquinho pequeno, vai dar um pouquinho de trabalho, mas a de vocês, não se preocupe que eu coloquei bem maior. E passo uma costura. Já vou passar aqui a costurinha. Olha como ficou bem pequena a minha aba. Vai ser ruim para fazer o fechamento. Mas como eu já falei, a de vocês não vai ter esse problema aí. Olha como ficou. As divisórias estão dentro do canal do zíper, estão vendo? Ó, agora a gente vai desvirar esse canal do zíper, colocar do avesso. Se você nunca fez esse estojo, eu indico você fazer com uma divisória só. Eu fiz com duas para vocês já saberem como é que faz com duas. Ó, veja que a gente costurou as abas, ó, zíper, junto com o zíper. Presta atenção nessa questão. Ó, as abas com o zíper costurado na trava lateral. Agora, a gente vai clipar tudo. Clipar o espelho da frente com o zíper. Olha. Os cursores agora estão para dentro. Lembra que a gente já marcou os meios? Agora, a gente vai usar os meios. Meio estojo, eu quero que ele abra nessa posição, ó. Presta atenção, a gente vai clipar o fundo com essa parte que está sem o zíper. E a frente, o espelho da frente, com o zíper. Vai abrir assim, ó. Então, eu tenho que costurar esse lado. Onde está o acabamento do vivo. Vai ficar essa parte fechada. E o restante abre tudo. Agora, eu vou clipar. Mais uma vez, veja o problema da aba pequena. Fica difícil para clipar, para fechar depois. A gente poderia colocar essas divisórias só depois, mas corre o risco dela ficar torta e ficar atrapalhando no fechamento. Por isso que o ideal é colocar antes dos espelhos. Estou clipando tudo. Bem justinho. Veja que eu coloquei as medidas bem justinhas para não ficar com pregas depois. Ó, a massa que ele vai pro lugar. Ele justinho assim é bom que quando a gente começa a costurar não fica aquele problema de ficar desclipando, saindo do lugar. Prontinho. Agora é só passar a costurinha de fechamento e depois já passa o viés. Escolhe um lado para começar. É bem tranquilo. Eu estou usando o mesmo calcador de furo lateral. Eu uso em todos os meus projetos. Raramente eu uso o calcador de vivo.
Pronto, olha. Mais uma vez, como a aba tá pequena, vai ficar atrapalhando as divisórias, olha, ficou um pouco grosso, não consegui dobrar totalmente para passar a costura. Então, eu vou costurar até essa curva, até onde der. E a divisória, as abas, eu costuro pelo outro lado, tranquilo. Vou costurar até a curva, até onde a gente parou. Depois viro do outro lado e fecho o restante. Pronto, ó. Já costuramos, já dá uma olhadinha se tá tudo certo. E agora eu costuro o restante. A gente costurou daqui até a outra curva. Já tinha costurado uma metade daqui até na frente. Agora eu vou vir pelo outro lado e vou costurar essa outra parte. Isso, gente, é por causa das divisórias, para ficar um acabamento legal, né? É uma peça unitária que precisa um pouco mais de capricho para ficar tudo perfeito no final. Mas a de vocês vão conseguir passar uma costura só de uma vez. Isso foi por causa da aba que ficou um pouquinho curta e eu não consegui jogar a divisória para trás. Pronto, eu terminei o fechamento. Agora eu já vou vir aplicando o viés. Olha, o viés, eu estou usando o viés gorgurão, mas para quem é iniciante, o viés Boneon, ele é bem melhor, tem uma elasticidade. Eu abri o zíper para facilitar. E agora é só vir pontinho por pontinho. O viés precisa ser colocado devagar mesmo. Ó, veja que eu posiciono, faço alguns pontinhos, costuro. É bom a gente trabalhar com o viés da mesma cor do forro, porque senão fica tão legal o viés, pelo menos ele está da cor do forro. Ó, chegando aqui na curva, virei. O lado de trás eu vou conseguir mostrar melhor para vocês. Quando eu fui virar a divisória, ficou bem no meio, por isso que eu cortei o vídeo. Mas na parte de trás, eu vou conseguir mostrar a aplicação do viés completa. Mas não tem segredo, é só isso. Só ir posicionando, girando. Pronto. A frente está finalizada, já limpa esses excessos de linha. Ó, como o viés está da mesma cor do forro, então, quando ficam as ruguinhas, algumas coisas, não dá para perceber tanto. Olha, o outro lado, coloquei o acabamento do vivo. Vou clipar pico com pico. Vou clipar tudo do mesmo jeito, bem apertadinho. Na parte de trás eu vou conseguir mostrar melhor para vocês o viés. Mas é bem tranquilo, é só encaixando, girando até encontrar outra costura. Ó, ficou justinho. O zíper está aberto, abre todo o zíper. Ó, por esse ângulo eu vou conseguir mostrar melhor para vocês. Aproximei mais a câmera, mas é bem tranquilo.
Só ir girando. Até encontrar outra costura. Encontrando a outra costura, a gente já posiciona o viés e faz essa mesma costurinha. Veja que como está bem justinho o canal do zíper no espelho, ele não fica desclipando, saindo quando a gente começa a costurar. Fica bem clipadinho. Pronto, ó, dobrei a pontinha do viés. E agora é só vindo posicionando. Vai posicionando o viés, escondendo essas costurinhas. O viés, ele tem uma dobrinha no meio, um vinco no meio. Isso é o guia pra gente ir colocando esse vinco nessa dobrinha. E é só ir costurando. Chegando no final, corta, transpassa um pouquinho, corta, dobra a pontinha e finaliza. Ó, nas curvas, deixa a peça bem em pé, ó. Pra fazer bem direitinho essas curvas. Ó. Veja que eu sempre vou posicionando, deixando minha peça em pé. Isso facilita muito. Última curvinha, vai jogando pra trás. Pronto. Chegando no final, transpassa um pouquinho. Dobra a ponta do viés para não desfiar. Se quiser colocar sua etiqueta, uma etiqueta de cetim, você coloca agora, junto com o viés. Quando finalizar o viés. Pronto, gente, agora é só desvirar. Bem tranquilo para desvirar. Olha como ficou. Joga o zíper para baixo. Veja como ele ficou bem estruturadozinho, mas não ficou super estruturado sem... Porque às vezes a gente estrutura e fica bem difícil de desvirar. Esse não, ele fica... A dublagem com o nylon 600 fica muito perfeita. Veja que não ficou o sintético enrugado, com marcas. Olha só, gente. As divisórias bem posicionadas dentro da caixinha do estojo, tá vendo? Não ficou pra fora. Às vezes fica torta quando a gente posiciona da forma errada. Aqui ficou bem certinho. Ó, não fica incomodando o fechamento. Ajeita, faz esses cantinhos. Olha como ficaram. Bolsinho, duas divisórias e o espaço para colocar as coisas que ficam soltas no estojo. Prontinho, gente. Estamos finalizando o nosso curso. Ainda vai entrar algumas peças de bônus para vocês. A próxima aula eu vou ensinar a fazer o pompom, chaveirinho, para a gente colocar nas peças. Olha como ele ficou fechado. Eu ainda vou fazer um vídeo mostrando ele para vocês, já com o pompom. Depois, junto com as outras peças, vou mostrar tudo, como ficaram as 3 peças. É isso, gente. Muito obrigada, boas vendas e sucesso aí no seu ateliê.